lá, vamos à versão portuguesa quer dizer, portuguesa, de expressão portuguesa, a verdade e a legitimidade. Como devem saber, hoje a influência, o mundo das influências da manipulação leva as pessoas de uma forma, por exemplo, os miúdos mais novos, a adotarem uma identidade em torno do mundo satânico, em torno do preto. Vestem, cada vez mais se vê os miúdos, infelizmente, a vestirem preto. Isto é triste. Pronto, isto com o tempo vai se resolver, mas só essa breve nota para as pessoas perceberem o que é que se está a passar. Ora bem, vamos lá ver. Nós somos seres espirituais, como sabem. Por isso, temos o esquema montado em torno disto, em primeiro plano, que é a religião servindo e uma coisa, a ilusão da espiritualidade. É aqui que começa o esquema satânico, o esquema desta máfia, deste sistema, desta forma organizada a que chamamos de sistema representativo. As pessoas não conhecem mais nada, não é? Pois, mas isso não serve de desculpa. As pessoas precisam procurar perceber. Eu, por isso mesmo, sofri e continuo a sofrer as consequências de ter sido uma pessoa como quem está aberto, como quem procura ler a vida como um livro aberto. E por isso eu peço desde já, mais uma vez, por favor, tirem as crianças da escola. Procurem educar os vossos filhos. E para isso têm um trabalhinho a fazer, claro. Têm que procurar perceber o que é a vida. Não há outra maneira. Isso é que é a educação. A vida é que é a verdade. Nós somos a verdade. E, portanto, aquilo que temos a aprender é com a vida. E isto vem de dentro. Não há coisa nenhuma, em livro nenhum, que vos possa ajudar. Nada. Livros, esqueçam a merda dos livros. Bom, mas isto é outra coisa, não vale a pena agora perder tempo com isso. Continuemos. Ora, como eu falei no vídeo em inglês, quero começar por dar um exemplo acerca deste problema, que é a base do que é esta exploração que há à volta da fragilidade humana,
que é a escravatura. E se procurarem nos livros, claro, neste caso, vão perceber sinais. Não quer dizer os livros que nos digam que é verdade. Livros andam à volta da verdade, não servem a verdade. Portanto, podem encontrar sinais que podem apontar. Neste caso, por exemplo, a Grécia Antiga, depois o Império Romano e por aí fora, a África. O que é que se passa? O que é que não é que se passa? O que é que temos aqui? Basicamente, as diferenças, e logo aqui vemos o que é que está em causa da vida para conquistar, dominar. As diferenças que são utilizadas para este fim. Diferenças, culturas, não é? Organizações, através de coisas como tribos, coisas assim, não é? Organizações que, por alguma razão, de repente, deixam de se relacionar devidamente, deixam de funcionar e entram em situações que leva à guerra, e depois daí os vencedores fazem do inimigo escravo, e depois o escravo passa a ser um produto para, enfim, para tirar os seus dividendos. Enfim, isto é um mundo nojento deste esquema satânico. Já devem estar a ver a situação. Ora, isto não tem a ver com cor de pele, não é nada. Isso, basicamente, podemos entender que tenha começado com os brancos, basicamente. Isto não tem a ver com nada disso. Tem a ver com, basicamente, a fragilidade, a situação do ser humano que, por exemplo, se encontra num local sozinho, desprotegido, pode alguma organização tomar conta deles, aproveitar-se, fazer o que quiser. Basicamente é isso, é a fragilidade que está em causa. Portanto, a organização humana não tem estado a ser devidamente considerada, e, portanto, tem estado à mercê deste poder satânico. E, entretanto, o que temos agora, nos últimos anos, décadas, não interessa agora quanto tempo, é que de onde vem isto é o aproveitamento desta forma, criando esta situação social, explorando a ideia de racismo. Ora, não tem nada a ver, portanto, seja que cor for, os próprios da mesma raça, se bem que não se pode considerar raça, mas são eles os negociantes uns dos outros, e, portanto, por isso é preciso compreender isto. O que está por trás é uma máfia. Portanto, como é que opera? Lógico, é secretamente. Isto não é preciso ser inteligente para perceber. Por isso é que existem organizações como maçonaria e outras, Bilderberg e Opus Dei, por aí fora. Estão a ver? Portanto,
preciso considerar as coisas como devem ser consideradas. Portanto, estamos a falar de uma organização não humana, mafiosa, que serve a agenda satânica, lógico, e, portanto, é contra o ser humano, tira proveito do ser humano e aponta a sua própria destruição. E uma das situações que temos aqui é, por exemplo, tem uma organização em torno do poder económico, né? Dizem-se donos disto e donos daquilo, donos da terra, não sei o quê, e é tudo mentira. Logo começa com precisamente a ideia de propriedade da terra, que conquistaram, e que isto e que é tudo mentira. Estão a ver, não é? Portanto, é tudo um esquema. Eles são donos de coisa nenhuma, eles roubam tudo. Eles fazem os preços que querem, eles combinam os preços, eles fazem todo tipo de esquema, tudo. Eles usam os ditos políticos para lhes fazer as leis à sua medida, para lhes servir, eles manipulam tudo, eles usam os média, eles, as escolas, tudo. É tudo manipulado por eles, tudo. Portanto, é tudo um esquema. Estamos a falar de bandidos, não são donos, são ladrões. Tudo o que existe é nosso, não deles. Portanto, isto tem que ser tudo reposto, tem que ser tudo. Já perceberam. Portanto, não vai ser fácil fazer-se justiça, mas é assim, não há outra maneira. Já estou aqui, mais uma vez, a dar uma ajuda para se perceber o que é que está em causa. As pessoas têm que parar de aceitar o sistema como é, porque estão a aceitar o crime sobre elas. Estão a aceitar o político, estão a aceitar o polícia, o juiz, o advogado, tudo contra elas. Ao serviço da máfia contra o ser humano. É isso que se trata. As pessoas têm que acordar, não é? Portanto, já estão a ver o que é que está em causa, não é? Acho que não preciso dizer mais nada. Quer dizer, acho que esta mensagem já está bem suficientemente clara para se perceber o que é que está em causa. Ora, legitimidade nada tem que ver com representatividade. Representatividade é falso, é teatro, é fraude. Portanto, isto tem que acabar. As pessoas têm que acordar, têm que perceber que só existe legitimidade na participação do cidadão. Porque isto tem que ver com uma ordem onde as coisas se relacionam. A lei só é legítima sendo aplicada onde pode exigir a consciência sobre ela. Portanto, não podem exigir legitimidade da lei quando a lei é aplicada a uma criança que não sabe nada, não sabe o que é que se passa, não tem que saber, não podem exigir consciência de uma criança, não tem noção, não pode ter noção, não pode, é impossível.
Já estão a perceber agora o que é legitimidade. Legitimidade tem que ver com essa possibilidade, consciência acerca da realidade, aquilo que é devido. Acho que é bem claro agora. Espero que sim. Portanto, já perceberam, legitimidade só pode vir da participação do cidadão. O cidadão não pode nem é representado. Não pode ser representado e não é representado. Porque simplesmente não pode ser representado. Portanto, a organização tem que ser completamente diferente. É preciso criar uma nova realidade. Não importa como. E pode muito bem ser através também de internet, mas basicamente deve ter sem qualquer como é que dizer, sem qualquer confusão, sem qualquer obstáculo entre a situação em si, o que é físico, local e o que é global. As coisas não se podem isolar, não podem, as pessoas não podem estar isoladas umas das outras. As particularidades locais são e serão sempre particularidades, não realidade humana. São coisas diferentes. Portanto, cultura é uma coisa e natureza humana é outra. São coisas completamente diferentes. É preciso não misturar as coisas e fazer aquilo que tem que ser feito, que tem que ver com o ser humano, não com uma tendência particular de um local, uma coisa qualquer, uma coisa que existe num local e não existe num outro, seja o clima, seja o que for. São coisas completamente distintas que é preciso respeitar, compreender e deixar cada coisa no seu lugar. Portanto, isto tem que ser percebido. Não é preciso ser inteligente para perceber. Espero que seja suficientemente claro agora. Só contrato social legitima participação do cidadão. E daí tudo o resto. Sustentabilidade só pode vir daí. Acerca da realidade atual. Nós vemos coisas como em África basicamente não tem nada a ver com este mundo tecnológico, eles não produzem nada, não têm nada. Compram. Isso é ridículo, a situação é absurda. Estão a fazer como uma espécie de experiência, usá-los como tipo exemplo, com a tecnologia pô-los a aceitar, lerem-lhes o olho como identificação, portanto, que é para o controle. Isto é incrível. Como é que é possível isto? E depois, claro, as pessoas não percebem que o que está em causa é precisamente a vulnerabilidade do ser humano. É a ignorância,
é o não ter nada, o não ter poder, não ter nada, submeter-se, ver-se numa situação impotente, submeter-se a qualquer coisa. E isto acontece assim, das formas mais incríveis. Hoje, por exemplo, as pessoas parece que não percebem em que mundo vivem. Por exemplo, a escravatura, os mesmos bandidos estão a escravizar, por exemplo, as crianças na Índia, as crianças em África. Incrível. Por favor, acordem. É tempo de mudar tudo. Tudo. Já estão a ver. Preciso fazer justiça, exigir o que deve ser exigido. Portanto, não podemos continuar a deixar o bandido, através do político, a dominar a situação. Através de polícia, do juiz, a servirem os seus interesses contra nós. Preciso acabar com isto. Já. Preciso perceber o que é que está em causa e pôr um ponto final. Só para lembrar o que é que está em causa no fim, que é em torno da ideia de propriedade comum, o bem sagrado, onde eles são os donos. Estão a ver? Portanto, o que está em causa é um novo feudalismo com o esquema comunismo para servir de proposição, para impor uma nova realidade onde eles serão os donos de tudo, da lei, e vão impor toda a sua vontade, o seu poder. Acho que fica bem claro agora. Espero que sim. Fiquem bem. Até o próximo.